Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, comemorando o aniversário, né, do Núcleo Espírita Fraternidade Paulo de Tarso. E temos começado com essa comemoração desde o dia 1 de agosto, não é? Com a palestra Jesus, que queres que eu faça? Também no dia 8, tivemos Paulo de Tarso, o grande apóstolo. No dia 15 de agosto, tivemos as cartas de Paulo, Evangelho Redivivo. E hoje teremos prazer de ouvir, né, a palestra da nossa querida irmã Andréa Araújo, cujo tema é Paulo, o Evangelizador. Andréia, ela é trabalhadora, né, do Lar Sem Fronteiras, localizado no Bongi, no bairro do Bongi, né? E é muito bom estar aí com vocês, e eu gostaria de avisar para quem perdeu as palestras anteriores, que essas palestras estão sendo gravadas no canal do Núcleo Espírita Fraternidade Paulo de Tarso, no YouTube, né? E na próxima semana teremos a última palestra, né, que vai se intitular Paulo de Tarso, Quedas e Ascensão, né, de Cris Mascarenhas. Ela vai palestrar sobre essa temática. Paulo, como vocês sabem, né, foi o grande transformador, né, e é exemplo de transformação, né, pessoal, e que dá exemplo para todos nós. E uma coisa interessante que aconteceu, eu estava folheando o livro Caminho, Verdade e Vida, e, de repente, aleatoriamente, caiu uma mensagem, que eu vou aproveitar para fazer o exórdio, né, que se intitula Contentar-se, que, inclusive, tem o nome de Paulo de Tarso, né? Essa mensagem começa com um trecho, né, de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, que diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, o título é exatamente Contentar-se. E diz o seguinte: a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence. Abandona o material que lhe foi concedido para a evolução, a própria evolução, e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás
acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Então, essa é uma reflexão, né, que essa mensagem deixa para todos nós, não é? Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Então, a gente precisa realmente aprender a contentar-se, né? E aí a gente precisa ter como referência o apóstolo Paulo de Tarso. Então, vamos fazer a prece inicial, para depois passar a palavra para a nossa irmã Andréia. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e irmão querido, agradecemos por estar aqui para aprender os teus ensinamentos, através das orientações do teu irmão maior, Paulo de Tarso. Nos proteja, dê a intuição devida à nossa irmã Andréia, e que também precisamos levar para as nossas vidas, para a prática das nossas vidas, essas lições. E assim vamos iniciar a nossa reunião em comemoração ao nosso aniversário. Que assim seja. Então, passo a palavra a Andréia para que a gente possa aprender, não é, com as lições que Paulo nos traz. Andréia. Boa noite a todos. É um enorme prazer, né, fazer parte da confraternização dessa casa. Eu trago um abraço do Lar Sem Fronteiras para todos que fazem o Paulo de Tarso, né, e rogo a Deus que a luz divina continue abençoando aquele núcleo evangelizador, aquela casa de amor, por muitos e muitos anos. E o convite da noite de hoje é para falar sobre Paulo, o evangelizador. Como eu vi, né, no roteiro, que o mês inteiro nós vamos falar sobre, aliás, vai ser falado sobre Paulo, eu me isentei de buscar ou trazer a biografia, porque eu acredito que isso está sendo amplamente falado, e focar bem no evangelizador, né? Bem no aspecto de evangelização de Paulo. E aí, para a gente entender esse aspecto de evangelizador, primeiro a gente precisa entender o que é essa evangelização para a nossa doutrina, né? Porque a gente sabe que a função primordial da doutrina espírita é educação de almas, né? Educar espírito eterno que nós somos. Educar para o entendimento da integralidade das nossas existências, né? E a gente sabe, se a gente for para o dicionário, educar quer dizer dar a alguém todos os cuidados necessários para o desenvolvimento da sua personalidade. Também é transmitir o saber, dar o ensino, instruir. No dicionário, educar se resume a levar uma pessoa para fora de si mesma, mostrar que existe mais além dela mesma, do ponto de vista cognitivo e intelectual, né? É o que tem no dicionário. Quando a gente entende a função de educação do espírito, né? A gente entende porque o nosso foco é levar, instruir a respeito do evangelho, porque o evangelho não só nos remete ao externo, como educar puramente, cognitivamente falando, né? O educar cognitivamente é levar uma pessoa para fora, né? É transformar caracteres. Quando a gente coloca essa educação enquadrada no evangelho, a gente vai levar a pessoa também para dentro de si mesma, para o encontro com esse divino, né? Para o encontro do potencial divino que habita dentro de cada um de nós, né? Então, evangelizar é levar o evangelho, educar o espírito na base do evangelho, que para mim é o manual mais seguro que nós temos para o entendimento dessa integralidade existencial. O que nós temos de mais seguro
é o Evangelho. O Evangelho não é um livro para a gente consultar só no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Só nas reuniões do lar. O Evangelho é um livro de cabeceira que deve ser estudado, compreendido, porque é essa educação que vem através do Evangelho que nos faculta conhecimento para esse mergulho internalizado necessário. E Paulo, como evangelizador, como ninguém, né? Como poucos, aliás, conseguiu fazê-lo. E aí, em cima disso, dessas passagens de Paulo, que estão no livro Paulo e Estevão, eu vou trazer várias falas que estão lá no livro, é que a gente vai entender que esse processo de evangelização de Paulo cabe nos nossos dias de hoje, nos desafios que nós enfrentamos hoje, sem ser necessário retirar nenhuma palavra. Então, vamos primeiramente focar no educar, tá? O educar do ponto de vista hoje. Considera-se pilares da educação aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Né? São os 4 pilares da educação que nós, hoje, apregoamos na humanidade. E aí a gente vai entender como Paulo, antes mesmo de começar o seu processo de evangelização, ele conseguiu dar todos esses passos rumo ao aprendizado, ao conhecimento, à autoeducação, que é um dos pilares da doutrina, o autoconhecimento da reforma íntima, como Paulo fez essa jornada para aí sim evangelizar, aí sim conseguir distribuir esse ensino e deixar os exemplos que ele deixou para nós. Então, o primeiro passo é aprender a conhecer, né? O conhecer-se é uma questão que existe desde que o homem habita o mundo, né? Que o homem pergunta quem eu sou, para onde eu vou, né? Que tem curiosidades ao nosso destino, de muito tempo atrás. E Paulo, no primeiro passo desse processo da autoeducação, tem uma fala no livro de Paulo buscando primeiro o conhecimento intelectual, quando ele questiona Ananias, onde poderei obter o evangelho sagrado, né? E aí Saulo recebe as anotações e vai imediatamente debruçando-se sobre o rabisco e devorando o evangelho e o que ali tinha, né? E aí o próprio Ananias, numa fala para Saulo, ele diz: o Senhor conferiu-te a tarefa de semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo os encargos dessa natureza? Ele só, o Senhor te escolheu. E aí, o que é que o homem faz quando recebe a missão de ser um semeador? Aí Ananias diz para Saulo: antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e compreensão. Então, Ananias diz para Saulo, nesse processo de educação de Saulo, que primeiro ele tem muito boa vontade, mas primeiro ele precisa juntar as sementes pessoais. Ele precisa desenvolver o seu mealheiro, as suas virtudes individuais. E que isso vai exigir de Paulo muito esforço, né? E ele diz, porque tudo que é de Deus reclama grande paz e compreensão. Então, esse ainda é para nós o nosso maior desafio, desenvolver em nós as virtudes e conquistar a paz interior. Até hoje, ainda é para todos nós um grande desafio. Ainda Ananias completa que, para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza, apacentando rebanhos, para desbravar as estradas do Salvador. João Batista meditou muito nos ásperos desertos da Judéia. E Saulo também não foi isentado desse mergulho interno, desse caminho, né? Quando ele passou 3 anos no deserto. Né? É o encontro consigo mesmo, é a busca do autoconhecimento, é conhecer em si as suas sombras, né? Porque a gente só consegue dominar e transformar aquilo que conhecemos em nós.
Aquilo que a gente desconhece, né, aquilo que a gente não consegue reconhecer, a gente usa dos nossos mecanismos de defesa, de transferência, de repressão, e normalmente se espelha no outro. Então, Saulo, né, ainda Saulo, no seu processo de autoconhecimento, o primeiro passo da autoeducação, do reconhecimento, para que ele pudesse amelhar as virtudes necessárias para que ele fizesse o seu processo de evangelização. Então, ele vai ao deserto para encontrar no deserto de alma as suas questões que precisavam ser trabalhadas, porque também é importante a gente entender que em qualquer função que a gente se propõe a ser trabalhador do bem, a ser semeador da seara de Jesus, é necessário a gente pacificar as nossas dores e as nossas encrencas emocionais, porque não dá para acolher o sofrimento do outro quando negligenciamos as nossas dores. E aí a gente entende que quando Jesus foi questionado qual seria o maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele coloca a condição do alto amor. Você só vai amar o outro se você se amar, porque ninguém dá o que não tem. Ninguém pode dar para o outro o que não tem por si mesmo. E o alto amor, que é esse processo inicial do autoconhecimento, que é o aprender a conhecer, é necessário para que a gente possa desenvolver em nós o que Ananias chamava de sementes, né? E essas sementes possam ser compartilhadas com o próximo, que é o caminho que nos leva a Deus, que é o caminho que nos leva a Deus. E Saulo fez todo esse processo de autoeducação, de reforma, para iniciar a sua evangelização. E aí a gente entra no segundo passo, que é o aprender a fazer. Porque quando a gente para olhar e se debruçar em cima do Evangelho, a gente percebe que tudo no Evangelho é ação e atitude. Tudo é um convite a uma movimentação física e de energia. Atitude. Décio Andoli, eu ouvi uma vez uma palestra que ele diz, tudo na proposta do Cristo. É 1% de inspiração, 99% de suor, 99% de esforço no processo de construção do ser infinito que nós somos, integrais, no infinito não, desculpe, no ser integral que nós somos. Então, é preciso muito esforço, aprender a fazer para nos autoeducar. E aí a gente vai lá, no livro, quando Paulo diz, preciso servir aquele que se dignou a arrancar-me das trevas do mal. Então, Paulo, escutando o chamado, né, ele diz lá, preciso servir aquele que me tirou das trevas, aquele que despertou em mim a autoiluminação. Então, ele precisava servir aquele ser que ensinou o caminho da autoiluminação. E aí ele ainda complementa dizendo, precisamos estudar um meio de difundir a nova relação com a maior amplitude possível. E a gente até hoje diz, a maior caridade com a doutrina espírita é a divulgação, é o ensino. E ele dizia lá, precisamos estudar como a gente pode difundir da forma mais ampla possível a nova revelação. Eu fico imaginando se Paulo tivesse hoje o YouTube e o Instagram, né? Tivesse o Facebook, o que ele não faria, o potencial que teria nas mãos para a difusão dessa nova revelação. Mas essa proposta caiu nas nossas mãos, né? Essa proposta caiu nas nossas mãos. E aí ele ainda complementa dizendo que Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Quer dizer, quanto mais a gente demorar a entender a proposta do Evangelho, mais o nosso sofrimento e desespero será prolongado. E aí ele ainda complementa dizendo, a palavra Evangelho significa boas notícias. E é indispensável espalhar essas notícias boas do plano mais elevado da vida, né? Eu me emociono com essas palavras, né?
O evangelho é boas notícias, né? É a presença amorosa de Deus para nós e por nós, né? Terceiro passo da autoeducação de Saulo. Vejo-me, aprender a conviver, né? Vejo-me cercado de enormes dificuldades. Sim, sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina. Felicitando os nossos semelhantes, Jesus encheu meu coração de energia inesperada, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Veja, o maior desafio do século XXI é aprender a conviver. É aprender a conviver com os diferentes, com quem pensa diferente de mim, com quem não comunga da mesmo ideal religioso, o mesmo ideal político, o mesmo ideal social, a mesma raça, né? O maior desafio ainda nos dias de hoje é essa convivência. E Saulo dizia lá, eu estou me vendo cercado de dificuldades, porque meu coração está cheio da alegria que Jesus me mostrou. Mas a secura dos homens amedronta até os mais fortes. E aí Gamaliel orienta Paulo dizendo, não te perturbes desconfianças, a calúnia e a má fé, atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso, que é uma fala que eu procuro colocar nos desafios do dia a dia, porque, obviamente, todos nós enfrentamos desafios e, muitas das vezes, nas nossas imperfeições do orgulho, da vaidade, do egoísmo, nos vemos injuriados com questão de certos amigos, né, de convivência, de diferenças. Aí eu lembro exatamente dessa fala de Gamaliel, quando ele diz assim, não te perturba com isso, porque, veja, ele diz, Jesus venceu tudo isso, e olha, Jesus foi o espírito mais perfeito que esteve entre nós nesse planeta, e Jesus foi injuriado, injustiçado, condenado, crucificado, e venceu tudo isso de forma plena, né? Então, se Jesus, que era o homem mais perfeito, passou por todos esses desafios, por que eu, Andréa, não posso passar? Porque eu, Andréa, não vou ser vítima dessas desconfianças, dessas injúrias, dessas calúnias, né? Faz parte desse processo e dessa jornada. E se Jesus venceu, venceu para nos ensinar, assim como Gamaliel orienta Paulo, né? E ainda Gamaliel, ele diz, nesse labor, se topares a incompreensão e a luta em Jerusalém, não se desespere nem esmoreça. Semeaste por lá certa confusão nos espíritos. É justo que recolha o resultado. Você imagina que ele já preparava Saulo para o que viria, Paulo, na verdade, para o que viria lá na frente, né? Do que ele havia plantado, certo? Com a transformação dele e o que viria na frente por conta disso. E aí é o exercício de educação que Paulo faz para aprender a conviver no seu processo de autoeducação. E, por último, no processo educativo, tem o aprender a ser. E aí, já bem mais na frente, né, a gente vai encontrar Estevão falando para Saulo em sonho, dizendo, Saulo, não te detenhas no passado, quem haverá no mundo isento de erros? Porque quando ele entendeu e quando ele conseguiu modificar-se, né? Quando ele conseguiu iluminar-se, certo? Ele começa a se martirizar diante dos erros cometidos anteriormente ao encontro na estrada de Damasco, certo? E aí Estevão, em sonho, diz a ele, não se atormente, nada, ninguém que passa por esse mundo está isento de errar. O importante é o que a gente vai fazer com esse erro, daí para frente, né? O importante é a gente entender esse processo de transformação, certo? Que Saulo empreendeu em sua jornada
e se transformou no evangelista escolhido, né, o evangelizador escolhido, e que deixa como exemplo para todos nós, deixa como ensinamento, mas errar, todos nós erramos, certo? E aí, João, também a Paulo, na fala a Paulo, ele diz, és feliz, porque compreendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te doa a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Veja, nesse processo de autoiluminação, ele está entendendo essa jornada evolutiva, né? Educando o espírito dele, dizendo assim, e aí João diz assim, não te queixes, porque o nosso mestre saiu daqui pela cruz, sofrendo, sangrando. Então, não é lícito para nenhum de nós acompanhar essa jornada evolutiva sem que as cicatrizes nos assolem. E aí, para a gente entrar, a gente já analisou toda a questão educativa de Paulo, nesse processo de autoiluminação, em que ele deixa de ser Paulo e passa a ser reconhecido como, deixa de ser Saulo, passa a ser reconhecido como Paulo, a gente traz ele já do ponto de vista de evangelizador. Quando Jesus conversa com Ananias e diz, no relato, isso está no Evangelho, tá? Segundo o relato de Lucas, dizendo, este homem é para mim o vaso escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Então, Jesus aponta Saulo como o vaso escolhido para difundir a mensagem do Cristo, né? Então, ele foi escolhido para ser o evangelizador, aquele que levaria essa mensagem. E aí a gente vai dar uma refletida em cima das características de um bom evangelizador e aonde no livro Paulo e Estevão se encontram essas características em Paulo de Tarso, né? Então, primeira característica de um bom evangelizador: reconhecimento das necessidades de autoevangelização como condição básica ao exercício da tarefa de evangelizar os irmãos. Então, o primeiro passo é saber que primeira pessoa que tem que evangelizar-se é o próprio ser, né? Que foi esse processo que a gente explicou anteriormente, esse processo de educação e de transformação que Paulo enfrentou. Então, primeiro é reconhecimento que a gente precisa introjetar o evangelho, vamos puxar para a nossa seara, porque não adianta você conhecer, né, toda a codificação de Kardec, não adianta você saber as palavras decoradas ali dos Espíritos, questão tal, não adianta, se você não vivenciar na prática, na ação, aprendendo a ser, né, na prática, na ação, certo? Na atitude, fazendo aquilo que você prega, certo? Então, primeiro é preciso que o evangelho entre em nós. Eu costumo dizer lá na casa que não é entrar para a doutrina espírita, é o espiritismo que entra em nós, no processo de autoevangelização. E a partir do momento que a gente se evangeliza, aí a gente está em condição de, na tarefa de evangelizar os nossos irmãos. Então, todo esse processo educativo de autoevangelização, Saulo fez, né? E aí a gente pega lá na segunda carta aos Coríntios, quando disse, sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ele ali coloca Saulo na condição do vaso escolhido e dizendo, você é a nossa carta. É essa carta que irá difundir essa mensagem, né? Que irá espalhar o nome de Jesus. Outra característica, conscientização quanto à importância da tarefa, compreendendo o seu papel como colaborador na obra do Cristo. Então, tomar consciência de que cada um de nós tem uma função importante para o Cristo, né? Mas é fundamentalmente comprometimento com esse papel de trabalhador, de divulgador, de ceareiro, né?
conscientização quanto à importância que isso tem para o nosso espírito, para o nosso processo evolutivo. E aí a gente chega lá na primeira carta aos Coríntios, onde Saulo diz: anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Veja, ele tinha noção da importância da tarefa que foi imputada a ele. E ele dizia: não é a minha glória, é uma obrigação. Porque anteriormente ele diz: eu tenho que espalhar boas notícias, porque este homem me tirou das trevas. E aí ele se sentia na obrigação de espalhar para que ele pudesse levar para o maior número de pessoas possíveis essas boas notícias. E ainda em Filipenses ele diz: nada faças por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Porque essa tarefa visava principalmente vencer a si mesmo e desenvolver a humildade. E aí a gente vai para outra característica de Paulo: dedicação total, até mesmo sacrificial, para atender ao compromisso assumido, né? E aí tem lá em Atos: Senhor, o que queres que eu faça? É uma entrega completa, integral, à tarefa que ele abraçou, né? Muitas das vezes sacrificial, muitas das vezes dolorosa, mas total, quando ele faz: Senhor, o que tu queres que eu faça? Nunca é: Senhor, faz o que eu quero, faz o que eu te peço. É: Senhor, o que tu esperas de mim? É uma entrega sacrificial ao compromisso que ele assumiu. Ainda para o evangelizador, como característica, a gente tem persistência, perseverança, desempenhando-se com bom ânimo diante da dificuldade, né? Todas essas características que eu estou falando do evangelizador cabem nos dias de hoje. É o desafio do evangelizador do dia de hoje, né? Manter a persistência, a perseverança, desempenhando-se o bom ânimo, né? Porque as dificuldades são muitas, as dificuldades são inúmeras. E aí a gente vai lá na segunda carta aos Coríntios, onde se diz: somos abatidos, mas não somos destruídos. E aí na carta aos Hebreus: pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, veja, o otimismo diante do porvir, a confiança, né? A confiança, porque existe uma diferença entre crer e ter fé. Crer na vida futura, crer na existência de Deus, crer nos Espíritos. Agora, a fé requer confiança. E ele demonstra nas palavras total entrega e confiança, porque ele sabia que o que estava no porvir era o melhor que Deus tinha para ele. E ele confiava. Essa é a verdadeira fé. É a fé que se integra e que se entrega de forma integral, confiando que Jesus está na égide, no controle da nossa existência. Paulo exemplificava isso como ninguém, né? Essa confiança plena. E ainda a busca de coerência entre conhecer, ensinar e viver, exemplificando. Porque a gente sabe que palavras até convencem, mas só o exemplo arrasta. Então, era necessário exemplificar. Exemplificar o quê? Aquilo que ele aprendeu, com aquilo que ele ensina e o que ele fazia. O maior desafio que nós temos hoje, nos dias de hoje, ainda é conseguir harmonizar essas dimensões entre o que eu sei, o que eu falo, né? Aquilo que eu penso, o que eu falo e aquilo que eu faço. Normalmente, as nossas dores acontecem exatamente porque nós temos um descompasso entre essas dimensões. A gente pensa uma coisa, faz outra e diz outra, né? E diz outra. Esse é a busca que todo ser que trabalha, que se intitula trabalhador do bem, precisa fazer. Buscar essa harmonia, essas dimensões. Quando Emmanuel diz para Chico que, para desenvolver a tarefa dele, ele precisava ter disciplina, disciplina e disciplina, Nazareno Feitosa diz que isso era para Chico, porque Chico já tinha entendido
e já conseguia manter essas dimensões harmonizadas. Por isso que Chico bastava ter disciplina para cumprir a missão que lhe foi confiada. Mas para nós, espíritos ainda recalcitrantes e imperfeitos, a gente precisa se esforçar para equilibrar essas dimensões, né? Para que a gente possa pensar, falar e agir no mesmo compasso. E aí a gente encontra lá na segunda carta aos Coríntios, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quer dizer, todo aquele que introjeta em si a proposta evangélica do Cristo é um novo ser. Consegue vencer a si mesmo e as suas imperfeições. Este é o desafio que Paulo deixa para nós, né? E ainda temos a necessidade de criar, enquanto evangelista, elos de amorosidade entre os irmãos, compartilhando as tarefas, né? Alimentando o espírito de equipe do serviço aos ideais de Jesus, que a gente sabe que é um dos maiores desafios da casa espírita. Eu não sei se vocês já ouviram falar em milindre, mas por onde eu ando, eu escuto aí umas, né? Então, é o desafio, certo? Do evangelizador conseguir desenvolver no espírito da equipe a amorosidade, o compartilhamento do serviço aos ideais de Jesus, certo? Que é o famoso feixe de varas, tão propagado, né? E aí a gente encontra, na fala de Paulo, nada devemos uns aos outros, senão o amor recíproco. O compromisso que a gente tem com o próximo, com o nosso colega, com o nosso irmão, é amar. E é isso que a gente deve uns aos outros. É o único débito que nós temos com os seres. É exatamente o exercício amoroso de conviver. Por isso foi necessário o processo de educação de Paulo, para que ele aprendesse a ser, a conviver, a fazer, para que ele pudesse exemplificar esse processo amoroso de convivência, certo? E aí, ainda, na primeira carta de Coríntios, ele diz, a ciência incha, mas só o amor edifica. A ciência traz muito conhecimento, nos capacita, mas a única coisa que constrói plenamente na realidade é o amor. Fidelidade ao evangelho, né? A gente tem que ter cuidado, segundo a carta de Paulo no Timóteo, a primeira carta a Timóteo, ele coloca de tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, né? Ele diz persevera no evangelho. E é preciso prestar atenção também na segurança das orientações que a gente recebe. E aí está lá, na segunda carta aos Coríntios, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Ele questiona. Que ele fala do ruído incerto. E aí os aprendizes da Boa Nova como nós, que estudamos e nos debruçamos em cima dos exemplos de Paulo, para nos instrumentalizar esse aprendizado, a gente sabe que coletivamente permanecem todos, certo? Empenhados em servi-lo, em servir ao Jesus e ao Evangelho, tá? Mas ninguém é ouvido da necessidade de afinar-nos com os sentimentos e pensamentos, junto com o divino que habita em nós. Nenhum de nós está isento desse processo de autoeducação, de transformação e nos afinar com a proposta do Cristo, para que as nossas imperfeições não dissoem, não provoquem um sonido incerto, equivocado à proposta do Evangelho, ao trabalho, né? Porque quando a gente não presta atenção nesse processo, no instrumento que estamos sendo, né, a gente termina um violão que está desafinado, o som vai sair deturpado. Então, é mais ou menos esse olhar, o evangelho entre nós para afinar a nosso pensamento, a nossa emoção ao divino que habita em nós. E assim, a melodia que passamos a irradiar seja a mais plena possível para nosso nível espiritual. É importante também lembrar da vigilância
certo? E força que precisamos ter para manter os propósitos, assim como Paulo nos ensinou em Coríntios, onde ele diz: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sejam fortes, certo? E ainda coloca lá, em Tessalonicenses, tendo por capacete a esperança na salvação. Veja a certeza que ele tinha no porvir, né? A confiança que ele tinha, que foi todo o processo vivenciado pelo próprio Paulo, certo? E a confiança que ele tinha do resultado do trabalho que ele desenvolvia, onde ele coloca aqui: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ele novamente confirma essa confiança plena, essa fé transcendental que ele exemplificava, dizendo assim: seja firme no Senhor, sabendo que nenhuma semente boa plantada se perde. Nada fica em vão. Toda semente plantada, ela vai florescer mais cedo ou mais tarde, certo? E o reconhecimento de ser um trabalhador e a alegria de ser trabalhador, quando ele coloca lá em Tessalonicenses, quase que não sai, meu povo. Regozijai-vos sempre, né? Alegria de servir, alegria de evangelizar. Evangelizar-se, educar-se de alma, para a partir daí, e o motivo que isso seria de alegria para o nosso espírito, porque a partir do momento que a gente se autoeduca, que a gente se evangeliza, quem ganha é nosso espírito. Quem é favorecido somos nós, né? Quando a gente cumpre a missão a nós confiarmos, a gente não está fazendo favor a ninguém, a não ser ao nosso espírito eterno, a não ser ao nosso processo evolutivo. O primeiro e o mais importante a ser beneficiado somos nós, assim como Paulo exemplificou, né? E aí, no próprio livro Paulo e Estevão, tem uma reflexão logo no início do livro de Emmanuel, em que ele diz: os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, dizendo assim: poxa, mas Paulo, né, encontrou com Cristo na estrada de Damasco, como que justificando a nossa incapacidade de autoevangelizar-se e de nos intitular trabalhador do bem. Aí as pessoas vão dizer assim: mas Paulo recebeu um apelo direto, ele teve encontro. Mas, na verdade, a gente sabe que todos os homens, como diz Emmanuel, menos rudes, têm a sua convocação pessoal. O chamado é para todo mundo. É isso que Emmanuel está dizendo. Emmanuel está dizendo. O chamado é para todos. Muitos são os chamados. Paulo exemplificou a transformação possível diante desse encontro. Mas hoje nós temos a possibilidade de fazer esse encontro todos os dias. Todos os dias. E elaborar esse processo de transformação, de autoeducação que Paulo fez. As formas podem variar, mas a essência desse encontro, a essência desse apelo é sempre a mesma. O chamado é para todos, muitos são chamados, poucos escolhidos. A forma com que nós somos convocados é que vai ser diversa, né? Cada um tem uma forma, um encontro com esse divino, tem uma forma, uma convocação específica, mas a convocação é para todos. Esse convite chega, às vezes, de maneira muito sutil, muitas vezes inesperada, mas a grande maioria resiste ao chamado generoso do Senhor. Ainda resiste. Por quê? Porque esse processo de escutar o chamado, escutar a convocação, exigirá de todos nós, assim como exigiu de Saulo, essa autoeducação, essa autoevangelização, para que ele pudesse exemplificar e sair espalhando como vaso escolhido por toda a humanidade até os dias de hoje, né? Sua abnegação foi expressa no combate de todo e qualquer personalismo, certo? Na rejeição de qualquer situação egóica, certo? E elogios que alimentassem a sua vaidade, muito pelo contrário. Ele trabalhou sempre pelos processos de adquirir a virtude da humildade. A gente sabe que Paulo de Tarso não era um santo, mas um homem que lutava constantemente contra os espinhos que ainda o habitavam, né? Que lutava contra as suas próprias imperfeições.
certo? Então, em lugar, já que a gente sabe que ele não é santo, em lugar de exaltá-lo, a gente tem que usá-lo como exemplo para nós, convocados na seara de Jesus. Usá-lo como roteiro, né? A ser seguido, assim como o Cristo. O Cristo não esteve entre nós para ser adorado. Ele veio para exemplificar e ser seguido. Paulo também. Ele não espera de nós exaltação, adoração. Ele espera que a gente aprenda com a sua proposta de transformação pessoal e assim possa iniciar o nosso processo de transformação individual, né? Igualmente, na luta que cabe a cada um de nós dentro da seara de Jesus. Ele, com seu espírito de sacrifício, não parou diante de nenhum obstáculo, não se paralisou diante de nada e realizou sua tarefa, né? E aí a gente se questiona, hoje, nos dias de hoje, nos desafios que nós enfrentamos, passamos, estamos ainda no processo, espero em Deus, final de uma pandemia, né, com muitos desafios à frente, e aí a gente se questiona, nós estamos diante de todos esses desafios que dificultam o trabalho da Casa Espírita, dificultam o trabalho da evangelização, dificultam os trabalhos das obras sociais, né, que são os desafios que nunca nenhum desafio paralisou Paulo, a gente se pergunta, nós, enquanto ceareiros, estamos nos empenhando a fazer tudo possível ou a gente está usando a nossa energia para justificar a nossa falta de atitude? Lembrando, Décio, na proposta de crescimento do Cristo, 1% é inspiração, 99% é ação. Então, não é ficar parado esperando a inspiração divina para o nosso crescimento, é fazer, é agir. O mundo clama, o chamado nos dias de hoje é para que a gente vá aonde estão aqueles que sofrem, para que a gente possa receber em nossas casas evangelizadoras, minimizando as dores, os sofrimentos. Esse é o chamado do momento, né? É ter coragem e não parar, é continuar na jornada evangelizadora do Consolador prometido que nós abraçamos, certo? Paulo, diante das pedradas, dos açoites, da prisão, em vez de parar e descansar, ele prosseguia evangelizando dentro da prisão, sofrendo, ele permanecia abraçado à missão que ele tinha recebido. E aí, a gente entende a fala quando ele diz o serviço de Jesus, é de Jesus e não é nosso. Nós somos servidores do Cristo. E aí ele pontua, se cuidarmos muito de nós mesmos, nesse capítulo de sofrimento, não daremos conta do recado. E se paralisarmos a marcha, nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços, e não com Cristo. Veja que ensinamento de Paulo, quando ele coloca lá. Se a gente parar para cuidar muito dos nossos problemas, isso está na página 322 de Paulo Estevam, ele diz lá, o serviço é de Jesus, não é meu. E se a gente parar para cuidar muito das nossas dores, né, a gente não vai dar conta do recado, da missão que nós abraçamos, do Consolador prometido. E se a gente parar diante dos desafios e das dificuldades, a gente vai ficar tropeçando e não vai conseguir seguir a missão que abraçamos com Cristo. Eu acho assim, para mim, Paulo Estevam, na minha opinião pessoal, é um dos livros mais bonitos que nós temos na doutrina espírita. Eu acho assim, até que as casas deveriam mais propagar a leitura de Paulo Estevam, porque as pessoas meio que se assustam com o tamanho do livro, né? Mas é uma leitura obrigatória para todo aquele que se propõe a abraçar a doutrina, né? Porque esses exemplos de Paulo, né, são assim, de uma grandiosidade, de um ensinamento realmente que faz a gente refletir. E aí a gente pensa na reflexão que Gamaliel faz a Paulo quando ele diz:
Se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Né? Ele diz, ó, se o mestre te escolheu, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. E se os desafios existem, certo? É para o seu crescimento. É porque você precisa disso. E aí vem Paulo e diz, minha vida é Cristo, já não vivo eu. É Cristo que vive em mim. Né? Quando ele conseguir, esse é no processo de autoiluminação, né? O processo em que ele faz esse encontro com o divino e aí ele se transforma nesse grande evangelista, né? Porque ele diz, já não sou eu que vivo, agora é o Cristo que vive em mim. E aí ele traz frases ainda para a gente complementar e poder encerrar, já estamos quase na hora, que a gente repete muitas das vezes no nosso dia a dia, né? E que a gente muitas vezes não reflete da profundidade dessa fala de Paulo, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. É essa exemplificação da fé plena, da entrega e na confiança do porvir. A gente até repete em várias situações, tudo posso naquele que me fortalece. Mas é o entendimento da profundidade dessa fala, né? Da confiança e da entrega, porque a gente diz, tudo posso naquele que me fortalece, mas toda hora, tá, esqueceu de mim, Senhor, se eu digo, tudo posso, é porque posso tudo. Mas confiando que aquilo que vem me fortalecer, seja por amor ou por dor, é o que o nosso espírito necessita nesse processo evolutivo de educação do ser integral que somos. E aí ele ainda diz que porque eu faço, porque o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Né? São questões de reflexão que eu deixo agora no final da palestra, quando, nesse processo de reforma, de transformação, de crescimento, nesse momento que nós enfrentamos, em que o planeta se encontra em transição, né? E que nós precisamos regenerar o terreno do nosso coração, essas frases de Paulo são fundamentais para esse entendimento, né? Porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Porque hoje a gente vive uma sociedade em que existe uma proposta de permissividade, né? E de liberação, como se tudo fosse normal. Aí a gente traz a fala de Paulo quando ele diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém e nem tudo edifica. Né? Porque a gente tende a normatizar o que não é normal. A gente tende a liberar aquilo, certo? Que não edifica e que não convém. Porque, como o próprio Paulo pontua, o mal que não gostaríamos de fazer, ainda continuamos fazendo. Mas é preciso esse processo de autoeducação, né? De entendimento que Paulo, como evangelizador escolhido, deixa toda essa riqueza para a nossa reflexão, para que nós possamos seguir e refletir. Mas a reflexão só é válida quando se transforma em atitude. E aí, ainda de Paulo, quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Ainda nessa confiança plena, nessa fé transcendental, a gente lembra da fala, para a gente encerrar, quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? O combati o bom combate é a frase do espírito completista, aquele que colocou em prática tudo que aprendeu da proposta do Cristo, né? É aquele que transformou a sua vida numa prática do Evangelho, que conseguiu colocar no dia a dia a proposta do Evangelho do Cristo. E aí ele diz, combati o bom combate. Ele está dizendo, fiz o que tinha que fazer, fiz o que consegui fazer. Acabou ali a carreira, mas guardou a fé. Guardou a fé porque ele tinha, como essas frases anteriores que eu falei, confiança plena, né? Nesse porvir, nesse encontro, nessa entrega. E como a gente comentou anteriormente, esse convite é para todos. Paulo, o evangelizador, deixa para nós os exemplos.
a prática, o esforço, a transformação, né? Para que a gente pudesse espelhar-se na sua história e sair da proposta que nós, muitas das vezes, nos colocamos de vítimas, achando que a gente não merece os desafios, que a dor bateu em porta errada, né? Ele coloca o exemplo de fé, de entrega, sabendo que tudo é essa proposta amorosa de educação do ser. E que a gente precisa guardar a fé, a confiança plena no nosso Criador. Na proposta do Evangelho, na proposta de transformação, na doutrina que nos acolhe, nos espíritos que são incansáveis na função de educação do nosso ser. É tão ampla as nossas, vamos dizer, é tão ampla as condições de aprendizado hoje, que não era na época de Paulo. Hoje, a gente tem aqui o YouTube, o Instagram, palestras, livros, audiobooks, tudo, né? E eu digo, se a gente parar para ler um livro por semana da nossa doutrina, fizer um compromisso pessoal, toda semana eu vou terminar um livro, a gente desencarna e não conseguiu ler 30% do que a literatura nos apresenta. Então, a proposta do conhecimento é enorme. O conhecimento nos faculta, como para Paulo, a condição de transformação, onde Saulo vira Paulo de Tarso. Então, o conhecimento nos faculta essa transformação, mas é necessário a prática do dia a dia. Estar em Cristo 24 horas, e não só o tempo centro espíritas. Evangelizar-se é ser cristão 24 horas por dia, assim como Paulo. 24 horas, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso centro, com os nossos amigos, na humanidade. É ter o olhar cristão para todas as questões da humanidade, assim como Paulo nos ensinou, assim como Paulo exemplificou. E é nessa frase, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, porque tudo posso naquilo que me fortalece, que eu agradeço a oportunidade da noite de hoje. Deixo um beijo carinhoso no coração de todos vocês. A gratidão a Paulo de Tarso por tanto e tanto que nos ofertou, né? Com esse processo de transformação que nos inspira e que nos emociona. O carinho dessa casa chamada Paulo de Tarso, de todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, e, em especial, o agradecimento à doutrina espírita que nos acolhe, que nos consola, que nos coloca diante da mensagem do Cristo edificador, e ao Mestre Jesus, timoneiro da nossa jornada. Muita paz para todos. Queremos, né, agradecer essa belíssima palestra, né, esses belíssimos ensinamentos, tomando por base o grande evangelizador que foi o Paulo de Tarso, né? Você foi muito feliz quando você analisou a vida de Paulo de Tarso, fazendo a comparação com os 4 pilares da Unesco, né? Da educação para o século XXI, né? Que é maravilhoso, né? Se todas vamos dizer assim, as instituições que trabalham com a educação religiosa, educação formal, educação informal, né? Se todos realmente colocassem em prática esses 4 pilares, né? Do relatório do Jacques Delors, né? Da Unesco, realmente a gente estaria trabalhando na perspectiva da cultura de paz, né? Que é isso que a gente precisa tanto. E também por ter identificado, né? Fazendo o levantamento da vida de Paulo, nesse grandioso livro Paulo e Estevão, né? Que a gente precisa ler várias vezes, precisa ser um livro de cabeceira, inclusive, né? Fazendo o levantamento do que é ser um bom evangelizador,
Não é? O que é ser um bom cristão? Uma pessoa realmente cristã, né? Porque a gente lê esses ensinamentos e, às vezes, só ficam na memória, e olhe lá, né? A gente precisa colocar em prática, como você falou, né? Esses ensinamentos. Mas, enfim, a gente agradece, né, do núcleo da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, agradece profundamente essas orientações, né, essa palestra muito bonita, né, que você desenvolveu. E queremos lembrar a todos da nossa próxima reunião, né, cujo tema será Paulo de Tarso, Quedas e Ascensões, né, que vai ser ministrada por Cris Mascarenhas, né, da Federação Espírita, né, localizada na Encruzilhada. Então, agora vamos fazer nossa prece final, né, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, aos espíritos que orientam essa casa, por essas palavras que ecoam tão profundamente em nossos corações, né? E também ecoa no sentido de fazer com que nós nos transformemos do homem velho para o homem novo, né? E que coloquemos em prática todas essas lições que Paulo de Tarso nos traz. E assim, vamos sair daqui hoje refletindo nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, vendo, né, e analisando se eles estão coerentes com essas lições. Mais uma vez, queremos agradecer a todos pela atenção, queremos agradecer a nossa querida irmã Andréia e, principalmente, a espiritualidade que nos orienta. Que assim seja. Então, boa noite a todos, Boa né? E noite. a todas.